Sempre que a gente fala em front-end, a gente tem também um universo de opções para a gente poder utilizar junto com o nosso back-end, né? Ou seja, fazer a nossa aplicação web. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre esse assunto tão extenso, mas que é de extrema importância para nós, desenvolvedores full stack. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre front-end, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá! Fala galera, Henrique Jareta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai dar início, vai ser o pontapé inicial para uma nova série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, que é falando do outro lado que a gente tem do desenvolvimento, A gente fala muito aqui no canal sobre back-end, sobre C#, sobre como as coisas funcionam por trás das cortinas, mas como será que funciona com a iteração do usuário? Como será que funciona na camada que o usuário vê? Ou seja, naquela aplicação web, naquele dashboard, naquele software que o usuário acessa todos os dias. E é por isso que é de extrema importância a gente falar sobre front-end, que é a parte que fica na frente ali do usuário literalmente. Então a gente vai começar falando nesse vídeo sobre Angular, que é o que eu mais gosto, que é o que eu venho utilizando aí ao longo de toda a minha carreira. Existem diversos outros e a gente vai ter vídeos sim sobre outros frameworks, outras libraries, outras bibliotecas, para que a gente possa simplesmente entender um pouco mais sobre o front-end. Então a gente vai falar sobre Angular, a gente vai falar sobre Blazor, a gente pode dar uma pincelada em React, Vue, Svelte, enfim, todos esses frameworks que a gente tem e frameworks que são amplamente utilizados. Então no vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre Angular, vamos criar um projeto simples em Angular, tentar entender ali qual que é a estrutura que ele gera para nós e nos próximos vídeos a gente vai aprofundando. Então antes de ir para a tela do meu computador, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal, me dar essa força, porque é com a tua inscrição e com o teu like que esse conteúdo vai conseguir atingir mais e mais pessoas, que esse conteúdo vai conseguir ajudar cada vez mais e mais pessoas. Então clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito, tu não vai te arrepender. Muito obrigado pela tua inscrição e agora bora para a tela do meu computador. Perfeito, então pessoal, já aqui na tela do meu computador, e a primeira coisa que a gente tem que entender é realmente o que é o Angular, que é amplamente utilizado. O Angular é um framework que hoje é mantido pela Google e basicamente desde 2009 aí, com a sua primeira versão, ele já vem revolucionando aí o mercado do desenvolvimento front-end. Hoje a gente tem a versão 17, que é a versão mais nova que existe, e tem várias e várias melhorias, Uma delas é o standalone, para quem já conhece Angular sabe o quanto isso é importante, não depender, de módulos externos, ou seja, um componente depender somente dele para poder funcionar. E a gente tem, principalmente no conceito do Angular, a gente tem esse conceito que eu falei, que é o conceito de componente, Ou seja, tudo no Angular é um componente. É o poder da componentização que faz com que o Angular seja realmente o Angular, seja tão utilizado. Porque quando a gente tem um componente, pessoal, se torna muito mais fácil da gente poder trabalhar com a nossa aplicação. Porque cada componente vai ter uma responsabilidade única, cada componente vai ter uma tarefa a ser feita. Tanto que se a gente tiver diversas tarefas, a gente tem que ter diversos componentes e isso faz com que o nosso código seja muito mais organizado. O Angular, ele tem como base o TypeScript, que basicamente é um superset JavaScript, O TypeScript, ele é uma melhoria, digamos assim, do JavaScript, então é uma forma mais fácil para nós humanos poder desenvolver em termos de sintaxe, e também o TypeScript é uma linguagem tipada. Isso facilita muito a nossa vida, Não que o JavaScript não seja tipado, mas o JavaScript é uma tipagem, ele não é uma linguagem fortemente tipada como C#, enfim, mas é uma tipagem um pouco melhor do JavaScript. Mas no final, logicamente, tudo se transforma em JavaScript, então por isso que ele é um superset, é uma linguagem que a gente tem um pouco mais amigável, do que o JavaScript, mas no final a gente vai ter que converter isso para JavaScript, porque os browsers só interpretam JavaScript, A não ser que a gente use Blazor, enfim, que é o WASM, o WebAssembly, que é um outro tipo ali que a gente pode rodar binário, basicamente, dentro do nosso browser. Mas fora isso, ele só lê JavaScript. Então o que a gente precisa para poder rodar o Angular? A gente precisa de duas coisas. A primeira delas é o Node, Isso para qualquer software web que tu for criar front-end, Tu tem que instalar o Node. Então aqui no site oficial do Node, tu consegue fazer o download dele, Então ele já vai ter aqui um botãozinho para download. Basicamente é fazer o download e instalar, não tem muito mistério. Depois disso a gente pode vir para o Angular mesmo, Que ele tem aqui o site oficial do Angular, que é o Angular.io, E aqui a gente pode ver toda a documentação dele, a gente pode tentar o Angular aqui. Então ele já nos mostra aqui um editor e ele já começa a documentação aqui para nós, A documentar os passos aqui. Então eu consigo ter um npm version, eu consigo aqui inicializar, um
um Angular, um MyApp, enfim, tem várias coisas aqui que é bem interessante. Então, como que a gente faz depois que a gente tem o nosso Node, depois que a gente entendeu como que funciona aqui o Angular, como que a gente faz para criar um projeto? Então eu vou vir aqui num terminal e eu vou simplesmente dar um npm version para ver qual que é a versão aqui que eu tenho. Para quem não sabe, o npm nada mais é do que o Node Package Manager, ou seja, o gerenciador de pacotes do Node. Então eu tenho aqui a versão 9.5.0. Se eu quiser criar um projeto aqui, pessoal, depois de saber a versão do Node que eu tenho, eu posso simplesmente utilizar o ngnew e esse meu ngnew eu posso colocar aqui, por exemplo, my app, né, my first app ou qualquer nome. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o Angular, né, que é o ng de Angular, e aqui eu especificando que eu quero um novo aplicativo. Então, se eu rodar esse comando aqui, ele vai primeiramente perguntar qual é o formato de style sheet, ou seja, qual é o formato do meu estilo de cascata, né, do meu CSS que eu quero utilizar. Então aqui eu tenho o CSS normal, eu tenho o Sass CSS, que enfim a gente pode trabalhar com imports, enfim. Eu tenho um outro tipo aqui de Sass e também eu tenho aqui o less CSS, né, que daí ele pega como base esse arquivo aqui. Eu vou manter como CSS normal, tá, mas isso aqui fica a cargo do projeto. E ele também pergunta aqui se eu quero habilitar o Server-Side Rendering, né, o SSR, ou seja, qual é a forma de renderização que eu vou ter. Por padrão, como a gente está trabalhando com SPA, né, que é o Single Page Application, eu vou colocar que eu quero. E aqui, por fim, ele vai criar o projeto. Normalmente, como é o primeiro projeto, ele demora ali alguns segundos, até mesmo minutos, mas vamos esperar aqui terminar a instalação. Então aqui, pessoal, ele já terminou a instalação. Então, se eu acessar aqui, por exemplo, a minha pasta, eu vou conseguir ver que eu tenho aqui um MyApp, né? Ele já cria essa pasta aqui com a minha aplicação. Então, se eu abrir essa pasta, eu tenho a estrutura aqui. Eu posso simplesmente abrir aqui o CMD direto nessa pasta e posso simplesmente abrir com o Visual Studio Code, né, para a gente poder ver essa estrutura. Então olha só que bacana a estrutura que eu tenho aqui, né, dos projetos, né, dos arquivos do Angular. Então eu tenho aqui a minha pasta Node Modules, que vai ser instalado todos os pacotes ali que eu preciso referente ao Node. Eu tenho a minha pasta Source aqui, que é realmente a pasta que vai ter todos os arquivos da minha aplicação em si, os arquivos ali que eu posso editar. E aqui basicamente, né, tem o AngularJSON, package, lock.json, package.json, que para quem já conhece front-end sabe que principalmente o package.json é onde tem todas as versões ali que a gente utiliza, né? Se eu acessar aqui, por exemplo, meu package.json, pode ver aqui que eu tenho todas as dependências do Angular, né, na versão que ele pegou na versão 17. Então eu tenho o Angular CLI também, que é o Command Line Interface, que é o ng, new, ou por exemplo o npm run start, qualquer um desses comandos aí. Então o que que acontece? Se eu vier aqui na minha pasta source, eu vou ter aqui a estrutura inicial do meu projeto, né? Onde eu tenho minha pasta app, tenho minha pasta assets, que eu posso utilizar para imagens, enfim. Mas principalmente, pessoal, eu tenho meu index.html. E esse index.html é o arquivo principal, e aqui a gente tem uma estrutura básica do HTML. Porém, aqui no body eu estou chamando o meu app root, que é o meu componente principal. A gente não vai entrar em detalhes como que essa comunicação funciona nesse vídeo, eu vou fazer novos vídeos sobre Angular, mas o que tu tem que entender é: o index.html é o meu HTML principal que chama o meu app root, que é o meu componente principal. Então se eu vier aqui, pode ver que eu tenho já um componente chamado app, que eu tenho o meu HTML, eu tenho o meu CSS, eu tenho o meu TS, né, que é o TypeScript, que é o arquivo de lógica, assim como o arquivo JavaScript, e aqui eu tenho um spec.ts, que é o arquivo de testes, né, testes de unidade. Mas o que que acontece? Se eu vier aqui e abrir um terminal, simplesmente digitar npm run start, esse comando aqui é o comando para dar um start na minha aplicação. Então pode ver que eu já estou aqui dentro do MyApp, né, dentro da minha aplicação. Aqui é a branch que ele mostra por padrão, mas aqui eu tenho o npm run start. Então se eu clicar no enter aqui, se eu apertar o enter, ele vai iniciar a minha aplicação. Pode ver que ele dá um NG Server aqui por baixo dos panos, tá? Então ele faz uma pergunta sobre política de privacidade. Eu sempre aceito essa pergunta aqui porque é uma pergunta de política de privacidade, enfim, ele usa aqui sobre a Google, então tá tudo certo. Então, pessoal, depois que ele dá o build aqui, depois que ele consegue simplesmente rodar a aplicação, ele vai abrir aqui a minha aplicação por padrão, né? Ele sempre abre na localhost 4200, ou enfim, se tiver alguma outra porta, ele vai pegar a porta disponível, mas por padrão é na 4200. E aqui eu tenho a minha simples aplicação em Angular.
aonde é um padrão, a gente não mudou nenhum tipo de código, então eu tenho aqui para explorar documentação, tutoriais, o CLI Docs, enfim, tem várias coisas aqui e essa aqui já é uma aplicação rodando no Angular. Então, pessoal, a gente conseguiu ver como criar um projeto no Angular, né? A gente não entrou em detalhes sobre códigos, a gente não entrou em detalhes sobre como mudar aquela estrutura padrão, mas a gente já conseguiu entender o que a gente precisa instalar para rodar um projeto Angular e como criar um projeto Angular. Então, nos próximos vídeos, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do front-end e, como eu falei, a gente vai ter outros recursos, né? A gente pode falar sobre Blazor, React, Svelte, enfim, a gente pode falar sobre o mundo front-end por si só, para no final a gente entender como que essa aplicação web por si só, que a gente fala tanto, como que ela funciona, né? Como que eu consigo conectar o meu back-end com o meu front-end. Então eu espero do fundo do meu coração que tu tenha gostado desse vídeo, que tu tenha entendido como criar um projeto no Angular. Nos próximos capítulos a gente vai ter mais conteúdo sobre Angular, sobre outros frameworks, então já clica aqui no inscreva-se, não te esquece para tu não perder nenhum novo conteúdo. Eu espero que tu fique muito bem, bons códigos, eu te vejo na próxima e até mais.